Provérbios capítulo 6. Tá muito bom o livro de Provérbios, tá nota 10. Nossa, cada dia mais eu fico impressionado como que Deus tem falado através do livro de Provérbios, amém? Então hoje é o capítulo 6 que nós vamos estar entrando aí. Advertência contra, como servir de fiador contra. E também está falando contra a preguiça e contra a maldade. Eu achei muito legal o título dessa Bíblia aqui que eu estava olhando ontem. Que aqui está mostrando separadamente assim os títulos. E eu achei mais. Todos são interessantes, né? Mas aqui eu achei mais interessante para nós entendermos melhor. Aqui está dizendo assim, lá em Provérbios capítulo 6, que Deus possa perdoar os nossos pecados e fazer-nos entender a palavra dele em nome do Senhor Jesus. Aqui está dividido em subtítulos. Está falando assim, olha, no capítulo 6 está falando advertência contra o fiador, advertência contra a preguiça, advertência contra a mulher adúltera e advertência contra a maldade. Então está nos dando... Oba! Me segue mesmo, glória a Deus! E aí no capítulo 6 está nos advertindo sobre essas coisas. Então nós devemos vigiar em tais coisas, tá? Então o Provérbios capítulo 6 está falando assim. Primeiro, vai nos advertir contra o fiador. E está falando assim, filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, e se te empenhas ao estranho, está enredado com o que dizem os teus lábios, está preso com as palavras da tua boca. Agora, pois, faz isto, filho meu, e livra-te, pois caístes nas mãos do teu companheiro. Quando nos tornamos fiador de alguém, nós caímos na mão do companheiro com risco de ganhar inimizade. Porque a amizade nunca continua a mesma, né? E tá tudo na palavra de Deus. Agora, ele tá falando assim, olha, agora, pois, faz isso, filho meu. Livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vá, prostra-te e importuna o teu companheiro. Não dê sonos aos teus olhos, nem repousa suas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. É muito interessante esses primeiros versículos aí. Nos adverte contra situações embaraçosas. Ao garantir alguém, não pode controlar. Soa como urgência e a realidade de uma experiência de vida verdadeira do escritor, né? E aqui o instinto trabalhador, isso aí nós temos que tomar muito cuidado, gente, porque acaba ganhando inimizade. A pessoa às vezes está te devendo, você vai e cobra, você torna-se fiador daquela pessoa, e aquela pessoa, quando você vai cobrar, ela vira o seu inimigo. Então é melhor não ser fiador. Gente, é melhor não emprestar cartão de crédito. Não existe isso não, gente. A gente não empresta carro, nem marido, nem cartão de crédito. Aqui tá falando assim, nesse primeiro capítulo, no capítulo 6 aqui de Provérbios, Provérbios 6, está falando assim, olha, se você se tornou fiador nas mãos do teu companheiro caíste, vai, prostra-te, importuna, tá mandando importunar o seu companheiro até ele te pagar. Não dê sonos aos teus olhos, nem repousa suas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador, como a ave da mão do passarinheiro. Eu já passei tão aperto, gente, tão aperto, que eu fui cair na besteira de estar usando o meu cartão de crédito para ajudar uma pessoa, e essa pessoa não pagou a dívida e sobrou para mim. E foi uma dívida muito alta, muito mesmo. Devemos tomar muito cuidado, muito cuidado. Também já passaram a perna em mim com o negócio de plano de saúde. A menina, quando a gente confia na pessoa que está mexendo com plano de saúde, e a gente confia que ela fala assim, não pode deixar que nós vamos... Quando você troca de plano de saúde, eu troquei de plano de saúde e a menina fez de conta que tinha cancelado o meu plano. Quando eu assustei, chegou carta de cobrança de 4 meses para mim aqui.
e para deixar meu nome limpo, eu tive que pagar. E tem coisas que nós temos que ser vigilantes. E aqui também agora no capítulo 6 está falando a advertência contra a preguiça. O preguiçoso não consegue nada. Aqui está mandando a gente comparar, vai observar, colocar em observância a formiga. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ele chefe, nem oficial, nem comandante, nem estio, prepara o seu pão na cega, junto o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando? Até quando ficarás deitado? O preguiçoso quer ficar espreguiçando, tosquenejando, e não quer fazer nada, mas quer ter vida boa. Aqui tá falando assim, ó. Quando você vai levantar do seu sono, você só sabe dormir. E um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os seus braços. Assim você vai sempre viver na tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Então é isso, gente. Deus, ele não aprova a preguiça. O preguiçoso, ele nunca adquire nada, porque ele só quer ficar deitado, espreguiçando, e agora, como se diz, ficar só no zap, né? E fica no zap o dia inteiro. E aqui está nos dizendo isso. E no capítulo do 6 até o verso 11, para nós observarmos a formiga, que ela prepara tudo direitinho. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Tem até uma musiquinha falando, né? Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Se não tiver o tempo sobrando, a formiguinha corta a folha e carrega. Então a formiguinha, ela carrega a folha, ela vai preparando. Nós temos que nos preparar para um futuro melhor. Às vezes as pessoas não preparam para um futuro melhor. E quando ela envelhece, ela não tem nenhuma aposentadoria, ela não tem um lugar para recostar a sua cabeça. Às vezes está precisando dela parar de trabalhar e ela está aí bem idosa trabalhando porque ela não conseguiu. Nós devemos tomar cuidado, preparar para o inverno, preparar para a velhice. É isso que nós temos que fazer. E aqui está falando, né, que nós devemos ter com a formiga, ó preguiçoso, considere o caminho da formiga e aprenda com a formiga. Outra advertência aqui é contra a maldade. Não devemos ser maldosos. O homem de Bilial, o homem vil e que anda com perversidade na boca, tem gente que anda só para fazer maldade com as pessoas. Acena com os olhos, ela acena com os olhos, debochando das pessoas, arranha com os pés e faz sinais com o dedo. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, tem o prazer de ligar. Fulano de tal, agora é zap, né? Fulano de tal, você viu o que fulano de tal falou? Fulano de tal falou isso e isso de você. Então, anda semeando contenda. Às vezes a pessoa toma raiva de você, você nem sabe por causa de quê, né? E aqui está falando assim. Ele está falando, olha, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição vira repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. E aqui também nesse verso do 12 até o 19, a partir do versículo 16, está falando que 6 coisas o Senhor Deus aborrece. Aborrece o Senhor. E a 7ª, o Senhor abomina. Tem 6 coisas que Deus fica aborrecido, mas a 7ª ele detesta. Deixa eu ver aqui nessa outra Bíblia o que fala. 6 coisas no verso estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª, a sua alma abomina. Que são olhos altivos, aquelas pessoas que te olham com o olhar superior, aquelas pessoas que te julgam com os olhos, é perigosíssimo. Língua mentirosa aborrece ao Senhor,
E mãos que derramam sangue inocente, pessoas que matam a troco de banana. Nós não temos direito de tirar a vida de ninguém, presta atenção. E coração que planeja pensamentos viciosos e pés que se apressam a correr para o mal. Coração que, deixa eu ver aqui no 18 aqui, ó. Coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para fazer o mal. Tem gente que gosta de fazer mal. Tem gente que gosta de matar. Por que você matou? É porque eu gosto, né? Então, gente, e cada dia a maldade está crescendo mais, né? E aqui está falando, e no verso 6, está falando que o coração que planeja pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentira. E a sétima, deixa eu ver se é o que semeia contenda entre irmãos, aquele que faz irmãos brigar, acredito eu, tanto na fé como irmãos de carne. Existem pessoas que fazem tanta fofoca dentro de casa, há tanta fofoca dentro de família, que os irmãos nem conversam mais, por causa de fofoca de irmão contra irmão. Às vezes até a mãe joga um filho contra o outro. Então, aqui ó, deu uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Testemunha falsa que profere mentira, né? Deixa eu ver se nessa aqui dá para entender melhor. Olha bem, 6 coisas que o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira, e os que semeiam contenda entre irmãos. Vamos tomar cuidado, gente. Viu uma coisa? Ore. Se você não puder conversar pessoalmente com a pessoa, não espalhe nada, em nome do Senhor Jesus. Agora aqui tá uma advertência contra a mulher adúltera. E vamos colocar também uma advertência contra o homem adúltero também, né? O ser humano adúltero. Está falando assim a partir do Provérbio 6, do 20 em diante. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixe a instrução da sua mãe. Ata-os, quer dizer, amarra-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando continuares isto, te guiarás. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada, instrução e luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida, para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem se deixe prender com olhadelas. Talvez a mulher é muito bonita, mas é só beleza, só aparência. Às vezes ela te dá aquele olhar 57, né? Aquele olhar assim, o homem dá aquele olhar assim, e você se encanta com ele, e ele não é nada daquilo. Obrigado! Amo minhas lives, glória a Deus, bendito seja Deus. Vamos tomar cuidado com pessoas estrangeiras, com pessoas adúlteras. Hoje tem garota de programa, tem garoto de programa, e nós devemos tomar muito cuidado. Nós devemos fugir da aparência do mal. Aqui está falando assim, ó, não cobice no teu coração a sua formosura. Às vezes a pessoa namora com a outra só porque ela é bonita, mas por dentro ela é podre. Podre. A conversa dela não muda, a conversa dela é a mesma. Vocês já conhecem pessoas assim? Eu conheço. E aqui está falando assim, olha, não se deixe enganar por olhadelas enganosas. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão. Mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. A mulher ou o homem adúltero, eles procuram destruir lares. Toma muito cuidado. Tomará alguém fogo no seio sem que suas vestes se incendeiam? Então presta atenção. O Provérbios é um livro muito forte. Ele está falando assim, ou andarás alguém sobre as brasas sem que os pés se queimem?
Então tome muito cuidado para não mexer com prostituta e nem com adúltero, nem com adúltera, e nem com prostituto, nem com garoto de programa, e nem com garota de programa. Porque aqui está falando, você mexer com esses tipos de pessoas, você vai estar pisando sobre brasas e seus pés podem queimar, tá? Assim será como que se achegar a mulher do seu próximo e não ficará sem castigo. Tem castigo sim, gente, tá? Pela sua própria consequência. Tem uma pastorada aí falando que tem direito de ter várias mulheres que Davi tinha. Davi pecou nessa área também. Deus não mandou ele ter várias mulheres, não. Deus falou com Samuel para falar os estatutos que Deus entregou para Samuel para falar com eles, era para ser homem de uma só mulher. Então aí, essa atitude de Davi também imitou os reis pagãos da época. E tem pastores que estão falando assim, Davi teve várias mulheres e foi um rei segundo o coração de Deus. Mas Deus não aprovou. Deus não aprovou. Deus, tem coisa que eu acho que Deus releva, eu acho. Porque Deus relevou aí. Mas quando ele caiu mesmo lá com a Betseba, ou com a Batseba, aí que acabou de arrasar tudo, né? Porque, gente, imagine ele com aquele tanto de mulher. Não estava dando conta não, gente. Fica cheio de problema. E hoje em dia a mulher está saindo muito cara, viu? Mulher está saindo muito cara. Se os homens também estão olhando se a mulher tá tendo din-din, porque mulher hoje é muito cara mesmo. E aqui tá falando assim, olha, não é certo que se despreza o ladrão quando furta para saciar tendo fome. O ladrão pode ter fome. Se ele roubar por causa da fome, ele é preso. Uma mulher foi presa porque ela acha que roubou uma galinha. Então não existe tamanho de pecado, né? Pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes, tanto que entregará todos os bens da sua casa. O que adultera com uma mulher está fora de si. Quem adultera, quem trai a sua mulher, quem trai o seu marido, está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Quem quer acabar com a sua vida, ele trai. Toma cuidado, tá? Acharás açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará, porque o ciúme excita o furor do marido, o ciúme excita o furor da mulher, e não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate e nem aceitará presente, ainda que sejam muito. A pessoa traída sempre vai ficar desconfiada, sempre vai ficar. E aqui, olha bem, está falando aqui, uma coisa que chamou atenção aqui, dessas quatro advertências, foi quando está mandando observar a formiga, né? O instinto trabalhador do inseto envergonha a humanidade preguiçosa. Provérbios condena a passividade do malandro, a falta de iniciativa e o hábito de procrastinação. Aquela pessoa que só fica reclamando, tudo dela é reclamar. Você já até consegue falar junto com ela as reclamações. E a obviedade para os resultados calamitosos e a falta de disciplina. A formiga, ela é um inseto disciplinado. Então aqui está mandando a gente ter com a formiga para aprender com ela. E agora no 6.12 está falando bilial. O que significa essa palavra bilial? Literalmente, tanto a falta de valor como maldade. Apropriado uma vez, que é um grande tema do livro, que é a maldade real, não tem valor para ninguém. Bilial é mais comumente usado, entre outros lugares das escrituras, para representar os homens maus. Quando fala assim, homens de Bilial, quer dizer homens maus, tá? Homens maus. E aqui também, no capítulo 6, do 13 ao 14, a pessoa quando acena,
fala e faz sinais, estas são as ferramentas da insinuação com as quais alguém semeia discórdias. Semear discórdias é o ponto crucial na citação das coisas que Deus odeia. E Deus odeia, né? Conforme o verso 17 até o 19, que está falando assim, ó: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquinam pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal. Está falando desse jeito aqui. A língua mentirosa, até o verso 19. E testemunha falsa, que profere mentira e semeia contenda entre os irmãos. 7 coisas abominam o Senhor. Grife isso aí, olha. O Provérbios 6, 17, 18 e 19. Agora aqui, gente, o jovem é advertido contra a mulher adúltera. Quando fala assim, né? Deixa eu só dar mais um toquinho aqui no capítulo 6, versículo 16. 7 é um artifício metafórico para indicar que a lista não pretende ser exaustiva. Deixa eu falar só do verso 17. Mentirosa, língua mentirosa. Aqui é a mentira como uma característica inativa da personalidade, falando sem querer, cuidado, sem qualquer cuidado nem preocupação com a verdade. Compare com a testemunha falsa, o verso 19, que implica em injúrias deliberada para com outra pessoa. Assim, ambas as formas de falsidade estão na lista das coisas detestáveis. E o pior de todas é aquele que semeia discórdias. Pior de todo é aquele que semeia discórdias, tá? E novamente, como antes, né? E depois é feito o apelo para tomar com seriedade os que os pais ensinam, pois há orientação nos mandamentos e correções. Então aqui, este longo e eloquente apelo contra o adultério é baseado nos resultados que podem vir consequências de ação. A pessoa torna-se pobre porque ela está com essa ação perigosa aí. Nós sabemos que foi terrível a consequência do pecado de Davi. Nossa, irmão estrupando irmã, o filho desejando o trono dele, a perseguição de Absalão. Vamos tomar cuidado, gente. O verdadeiro homem, a verdadeira mulher é aquela que tem um só companheiro. Tem um versículo aqui no capítulo 5 que fala assim: ame a mulher da sua mocidade. O que é a mulher da sua mocidade? Ame o homem da sua mocidade. É aquele que você casou com ele e vive com ele até hoje. Eu tenho 28 anos de casada. Eu vivo com meu esposo até hoje. Eu amo o homem da minha mocidade, tá? Eu chamo Patrícia, mas aí para me seguir é Evangelista Patrícia. Eu sou Evangelista Patrícia. Estou lendo aqui o Provérbios capítulo 6. Como são bons os conselhos aqui, tá? Deus abençoe. Leia Provérbios 6 e medite. Eu gostaria que você marcasse aí do verso 16 até o 19. Este é Provérbios capítulo 6. Aleluia. Glorifique